Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, agradecer a participação de quem está comentando, curtindo, se inscrevendo, né? Esse passo a passo ali de todo youtuber. Mas antes de tudo, né, a palavra está sendo ministrada e é muito gratificante poder trocar, né, trocar experiências, receber a percepção de vocês e numa plataforma que nós temos acesso a qualquer lugar do mundo, né? E já tem pessoas comentando aqui de outros estados, né? Eu sou de Santa Catarina. E isso está sendo muito legal, está sendo, para a honra e glória de Jesus, algo muito gratificante. E queremos então crescer, né, em graça e conhecimento. Então, estudando a palavra, discutindo sobre ela, esse é o caminho, né? Muito bom. E a palavra de hoje ela vai falar sobre presença e chamado. Então, entender que o seu chamado não é só viver uma vida de rotina, cumprir uma carreira, objetivos que mencionamos sempre, que são muito nobres, né? Muito importantes. Você se formar, você ter uma carreira, você ter uma profissão. Sim, tudo isso é muito importante. Mas o nosso chamado para glorificar o nome de Deus através da nossa vida precisa estar muito evidente. E sentir a presença de Deus, para quem não está acostumado com isso ou fica numa superficialidade, é algo que precisa ter atenção. Porque sentir a presença de Deus não se limita a um arrepio, a uma boa sensação, a uma energia bacana que se sente, né, quando está num culto ou ouvindo uma música, uma ministração, um louvor. Enfim, a presença de Deus é algo constante. Então, quando entendemos que o Espírito Santo poderia habitar em qualquer lugar, em qualquer templo, ele não escolheu isso, ele escolheu habitar em nós. Então, isso de sentir a presença do Espírito Santo é atestar sobre a justiça, o pecado, o juízo, são algo que vem de dentro, então, que vai nos dizer que essa conduta, essa postura faz sentido ou não faz. É algo que, quando você calibra essa percepção, se alimentando da palavra, se alimentando da voz de Deus, você consegue ir num voo mais alto ou num mergulho mais profundo da presença de Deus. Isso é essencial ter esse entendimento, muito, muito importante. E muitas vezes fica se buscando, né, o mover do Espírito Santo, o mover da presença, o que eu, como pentecostal, sou totalmente a favor, mas eu entendo também que uma busca pela presença que não é alimentada pela palavra fica um pouco que viciante. Então, busca-se um culto muito poderoso ou um louvor muito tremendo, que se sente muito arrepio, e as manifestações do Espírito Santo, que são todas maravilhosas, lindas, mas quando não tem alimentação da palavra, é como se fosse um avião que ele está com apenas uma asa. Então ele está muito forte na asa do poder, do fogo do Espírito Santo, mas quando a gente equilibra a asa com também a palavra, nós estamos nos nutrindo. E um culto, uma palavra, uma ministração que não está somente no mover do arrepio e está te instruindo, te alimentando a tua vida, talvez seja até mais efetivo para você sentir a presença de Deus e identificar a voz dele, né? Então, entender que o que é a voz de Deus, qual é a orientação de Deus para a minha vida, também vem de identificar qual é a voz, né? Então, na nossa sociedade, no dia a dia, temos tantos estímulos, né? Estímulos e vozes e sugestões para ter todo tipo de conduta, né? Seja na parte profissional, pessoal, o emocional tem sido muito debatido, né? Então a perspectiva dos sentimentos, do que você sente, do que diz respeito ao teu coração, às tuas emoções, isso é tudo muito debatido e deve ser, como a gente fala, também deve ser buscado conhecimento, mas quando eu quero entender a voz de Deus, aquela voz que é totalmente inconfundível, ela vem sobre um relacionamento. Eu fico dando sempre esse exemplo. Se eu estou numa multidão e eu ouço a voz da minha esposa, ou também a voz dos meus pais, minha irmã, enfim, como são pessoas que eu me relaciono, são pessoas que eu identifico o tom de voz, como essas pessoas se comunicam, fica fácil, às vezes numa multidão de muitas vozes, eu entender, não, a pessoa está perto, minha esposa está perto, eu sei que é ela que está aqui, então vou identificar, e se ela me passar uma instrução eu vou acatar, porque é alguém que eu conheço, alguém que eu amo, que eu já me relacionei, já conheço, já identifico. Então, quando a gente não mergulha na palavra, não mergulha nesse relacionamento com Deus,
fica difícil saber qual é a voz de Deus, saber se Deus está falando isso ou se é a minha intuição, ou se é uma sugestão de uma pessoa que me ama, mas que está tendo uma visão tendenciosa sobre qual é o meu próximo passo. Então, para ter essa voz inconfundível, que Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, essa verdade ser palpável e inconfundível na nossa vida, você precisa de um relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai te instruir, vai te colocar no eixo correto e ter essa referência de voz, né? Essa referência de percepção de quem está falando, quem está comunicando ao meu coração, precisa ser Jesus. Amém? E nessa relação, então, de atender ao chamado, eu me lembro da história de Esther. Esther é uma ministração que geralmente as pastoras mulheres trazem, né, por ser um personagem feminino, e de todas as nuances de comportamento, percepção, intimidade com Deus através do jejum, através da busca da presença e da instrução da voz de Deus. Então isso para uma ministração feminina é muito rico, muito legal. Mas trazendo então uma perspectiva ao meu olhar e também expandindo um pouco o diálogo, eu gostaria de usar este exemplo para nós entendermos então a recusa ao chamado, que acontece em inúmeros casos da Bíblia. Então não só Esther ficou pensativa, mas Moisés ele deu desculpas então para não seguir o seu chamado. Também Jeremias ele sinalizou que ele era muito jovem, então ele achava que ele não tinha essa capacidade. Jonas ele foi para outra rota, outro caminho. Talvez você também já foi para outro caminho, Deus te trouxe para o caminho correto e seja muito bem-vindo de volta. Mas, então, esse entendimento do aceite ao chamado, o primo de Esther, então, Mardoqueu, ele faz uma fala muito importante sobre esse aceite. E esse aceite ele fica muito nítido, porque quem foi Esther? Esther, ela foi uma rainha, então, ela se casou com o rei da Pérsia, e o seu papel realmente foi ser peça-chave na libertação do povo. O povo judeu foi escravizado, oprimido inúmeras vezes na história, seja na Bíblia ou até depois continuando, né, na história contemporânea, enfim. O povo judeu está sempre em muitas situações em que ele precisa de um resgate, né? E Esther ela teve essa chance de participar. E o que é tão interessante da história dela é que, como nas demais histórias, eu creio que Deus ele gosta muito de nos usar. Ele tem algo assim, um carinho em usar pessoas, mas ele não precisa de pessoas. Então eu fico pensando, se eu hoje me omito de pregar o evangelho continuará sendo pregado. Então existirá outras oportunidades, outros instrumentos, outras pessoas disponíveis. Então essa negação ao chamado, ela fica muito evidente que é uma falta de oportunidade de nós participarmos e não algo que, assim, talvez a minha oratória é tão essencial que alguém só vai encontrar Jesus a partir da minha oratória, e estaria redondamente enganado se eu pensasse isso. Mas, entendendo então esse aceite, Mardoqueu falou para Esther o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, livramento para o povo judeu chegaria de outra forma. Então, se fala também no Novo Testamento que filhos de Abraão, até pelas pedras, poderiam chegar. Então, se nós não participarmos, talvez a nossa família não esteja inclusa nesse plano. Talvez o nosso ministério principal, que é a nossa família, não vai estar participando disso. Mas o povo de Deus vai ser resgatado de forma ou outra, né? Então, nesse sentido que Mardoqueu ele abre os olhos de Esther para ela não se omitir, não deixar o medo, né, o receio, impedir dela ser a pessoa que vai ser utilizada por Deus para essa libertação. Então, muito interessante. E na vida do cristão, existem muitos casos em que isso acontece. Às vezes essa omissão, ela pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente, em qualquer um deles que você tenha a oportunidade de falar de Jesus e fica temeroso, né? Então,
aquele agente secreto que não se revela como cristão, é um problema. E também a principal ministração que você terá da tua vida é o teu testemunho. Então, pregamos a todo momento, se necessário, com palavras, né? Essa frase muito famosa. Vem muito do lugar que, estando em Cristo, e as atitudes que uma pessoa tem em qualquer contexto já é uma evidência. E não se calar, como já falamos aqui, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, essa timidez, muitas vezes disfarçada por humildade, ou então um perfeccionismo, que eu fico pensando, se apenas no momento em que tiver tudo alinhado, que eu tiver todas as oportunidades, que eu tenha pessoas com os ouvidos atentos, eu vou falar de Jesus, falar de Deus. E eu me engano quando eu faço isso, porque o cenário muitas vezes não vai ser favorável. E às vezes esse perfeccionismo de tentar encontrar o melhor recurso, a melhor luz, a melhor câmera para falar algo na internet, ou então que as interações sociais sejam todas favoráveis, vai chegar um momento em que não estão. E esse perfeccionismo precisa ser deixado de lado, precisa ser colocado, então, de outras maneiras, né? Então, outras maneiras que nós vamos falar sobre Deus, e quem convence, então, é o Espírito Santo. Quando você pensar nesse perfeccionismo de ter o poder de convencimento, aí está errado, tá equivocado da tua parte. Então, Esther, ela segue no capítulo 4, então, com essa orientação do seu primo, e no capítulo 5, então, ela chega à presença do rei. E o rei, nesse caso, então, ele representa a presença de Deus, nesse caso, né? Então, ela é uma ilustração. Então, Deus ele usa também parábolas e também as histórias, no Antigo Testamento, principalmente, representações do que seria a libertação em Cristo, né? Então, o Antigo Testamento, ele não menciona literalmente Jesus, mas nós vemos Jesus em todo ele, né? Então, desde o Gênesis, quando Adão e Eva eles caem e eles recebem então uma promessa que do ventre da mulher viria então um Salvador, Jesus já estava lá. E todas as vezes que se fala em sacrifícios, então sacrifícios literais que aconteciam no Antigo Testamento que hoje já não fazemos, o maior sacrifício foi feito por Jesus. Então, como Esther é uma das histórias do Antigo Testamento, nós sempre trazemos de volta então para o contexto de Jesus estar, né, em toda a história. Então, aonde nós podemos encaixar Jesus no Antigo Testamento, nós fazemos isso. E aí estamos trazendo para a nossa realidade. Não fica mais uma sombra de, será que isso se aplica? Isso é do tempo da lei? Eu estou no tempo da graça? Não. Então, é nesse sentido. E então, Esther, quando se apresenta ao rei, ela está se apresentando a Deus, né, nessa figura. E está escrito o seguinte: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio. Em frente do salão do rei, o rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Tanto temor para pedir algo ao rei, e o rei estava ali aguardando, né? Então, perceba, no versículo 1 do capítulo 5, o rei estava no trono de frente para a entrada. Quero fazer um recorte aqui e imaginar Deus, então, no seu trono, olhando para a porta. Talvez na tua vida você não está acessando, então, a sala do trono de Deus, pensando que não é um momento, ou que você não está pronto, ou esse perfeccionismo, então, que estamos tanto falando, te faz pensar, não, ainda não estou digno de chegar a Deus e pedir o que eu quiser, né? Então, Deus, então, na figura do rei, representa esse olhar à porta do palácio, então, à porta da sala do trono. Eu fico imaginando Deus todos os dias em que a gente se recusa, por qualquer motivo, a chegar na sua presença e pedir por Ele, pedir a Ele algo que nos é muito necessário. Ele fica pensando, olha, eu estou aqui, estou olhando, será que é hoje que Ele vai se apresentar? Será que é hoje que ela vai abrir o coração e me pedir o que ela tanto quer? Né? A mesma maneira que um pai, ele não entrega tudo que o filho pede, seja no supermercado, em lojas, enfim, mas o pai entrega tudo que o filho precisa. Então, por isso que lá no começo eu falei do Salmo 23. Então, em Deus nada eu tenho falta, porque
estando com a presença de Deus, envolto pela presença de Deus, eu realmente não preciso mais nada. E quando eu chego à presença e faço os meus pedidos, Deus entende, é um relacionamento. Eu estou buscando identificar a voz de Deus através do relacionamento, através da oração, através de sentir a presença. E aí Deus não tem problema de entregar bênção alguma na nossa vida. Pelo contrário, Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo. Talvez Ele só não entrega algo porque ou ainda não pedimos, ou não é o que necessitamos, ou o que realmente faz parte do processo que precisamos viver, né? Então, da mesma maneira que o pai nega algumas compras no supermercado para o filho, Deus às vezes nega alguns pedidos nossos, ou pelo menos pede para esperarmos, para no tempo certo, no tempo das coisas que vão ser desfrutadas da maneira certa, nós vamos então ser atendidos. Um pai não entrega a chave de um carro para um filho de 4 anos, correto? E isso é por um cuidado, não é por uma omissão, ou porque Deus não quer me abençoar, não quer entregar algo para mim. Pelo contrário, Ele quer entender que eu preciso ter a maturidade, eu preciso acessar um nível de relacionamento com Ele a ponto de ser responsável, então, ser digno, ser merecedor de uma bênção, de uma dádiva. E isso vem muito do cuidado de Deus. Mas Deus não deixa de estar olhando para a porta do trono, então, da sala do trono, esperando pela nossa entrega, pelo nosso acesso. E aí, o tempo que Ele vai entregar as nossas bênçãos, o que nós tanto desejamos, e que esteja para a honra e glória do nome dEle, Ele não vai ter problema de entregar na hora certa. Mas, ao invés de esperar com medo de acessar essa presença, esperar com receio de não ser a hora certa, de estar tudo perfeito, como Deus precisa que a gente se apresente, na verdade, Deus sim quer a santidade da nossa parte, Ele quer que nós melhoremos, né? E estejamos cada vez mais próximos da vontade dEle, mas isso vem a partir do relacionamento. Da mesma maneira que lá no Éden, quando Adão pecou, Deus se apresentava então ao entardecer para eles toda vez, na viração do dia. Adão pecou e caiu e Deus continuou se apresentando. Então Deus é um Deus muito mais de relacionamento do que resultados. E a partir disso, então, a evidência de um relacionamento profundo com Deus são os resultados. Então, entendemos muito melhor a perspectiva em Deus, que é o contrário do que o mundo está falando. O mundo você faz muita coisa, aí então você é digno de algo. Em Deus nós somos primeiros filhos, né? Então, primeiro somos filhos e depois então fazemos algo. Primeiro somos salvos, primeiro recebemos o escândalo da graça, então Deus nos entrega o seu Filho pelos nossos pecados, que não somos nada merecedores, e aí então sermos co-herdeiros com Cristo. A partir daí então nós começamos a fazer boas obras, né? Isso é uma evidência da nossa salvação. Então esse relacionamento vem muito aí, nesse sentido. Que possamos, então, ampliar o nosso relacionamento com Deus em níveis que, independente do tempo que você tem de caminhada, que você não fique satisfeito com a profundidade que você tem do acesso à presença. Deus, Ele está com os braços abertos, está na sala do trono, esperando que você acesse e que você não fique com as réguas do que você já viveu, com as réguas pensando que o primeiro amor é algo que já acabou, que é algo que esfriou, que você não vai mais ter aquela empolgação por Deus como você já teve. Pelo contrário, eu creio que quem tem filhos tem o primeiro amor quando o filho nasce e esse amor vai crescendo. Eu sou casado, então quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha um amor por ela, mas conforme eu vou conhecendo e convivendo com ela, esse amor só aumenta. Então, não podemos chegar num balizador de que o primeiro amor é algo que vai ficar lá para trás. Não, Deus ele nos convida para algo novo, algo mais profundo e algo de relacionamento. Então, seria esta a mensagem para hoje. Eu vou orar pela sua vida, vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, te agradecendo pela misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu poder na nossa vida. O favor imerecido que aconteceu, que nenhuma das nossas atitudes poderia fazer nós merecermos esse acesso, mas nós temos esse acesso pelo Teu amor, pela Tua graça. Te agradecemos por isso. E que os nossos pedidos, Senhor, sejam cada vez mais alinhados com o Teu coração. Que os nossos desejos sejam a partir do nosso relacionamento contigo. E que o nosso relacionamento contigo faça identificar a Tua voz poderosa, a verdade, que não há sombra de dúvidas, não há sombra de interpretação.
é essa que nós queremos atingir, é essa que nós queremos vivenciar na nossa vida. Te agradecemos por tudo e em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família. Conte comigo, se você precisar de uma oração, coloca aqui embaixo e vamos caminhar juntos. Não é bom que sejamos só, não é bom que andemos só, então essa troca é muito importante. Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.